as palavras que eu tenho vos dito são espírito e são vida. Foi exatamente isso o que o Senhor Jesus falou. Então, hoje, você e eu não podemos entender as palavras do Senhor Jesus de forma física. Porque nem tudo ele falou de forma física. Mas ele falou, a maioria das coisas que ele falou foi em sentido espiritual. É isso que precisamos entender. Como, por exemplo, Nicodemos não entendeu que o Senhor Jesus está falando para ele coisas espirituais. Ele entendeu aquilo que o Senhor Jesus está falando de forma física, ao ponto dele perguntar ao Senhor Jesus que como ele poderia nascer de novo sendo velho? Como ele poderia nascer do ventre materno novamente? Porque ele estava pensando que aquele nascimento que o Senhor Jesus falou para ele era em sentido físico. Então, é preciso entender isso hoje. Por exemplo, nas parábolas que o Senhor Jesus falou, ele falou ali em sentido espiritual e não físico. Quando ele disse, destruí este santuário e em 3 dias o reedificarei, ele estava falando do templo do seu corpo, não estava falando de templo físico. Ele não estava falando sobre o templo de Herodes. Só que aqueles que ouviram isso disseram que ele estava se referindo ao templo, que demorou 46 anos para ser construído. Esse é o engano. Então, é preciso entender, às vezes, que o Senhor Jesus está falando de forma espiritual. Para que entendamos de forma espiritual também, e não física. Então, isso precisa ser entendido. Por exemplo, na carta à igreja em Laodiceia, lá em Apocalipse, de João, ele fala ali que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua vida e cearei com ele e ele comigo. Então, a ceia que ele está falando ali não é em sentido físico, mas é em sentido espiritual. É assim que acontece a ceia. Entre você, eu e o Senhor Jesus. Ele entra em nossa vida para que possamos cear juntos com Ele e Ele conosco. Esse é o sentido espiritual do que o Senhor Jesus está falando ali. Então, é preciso entender isso hoje. Por exemplo, naquela palavra dos lavradores maus, quando ele fala ali sobre que os fariseus disseram, veja, este é o herdeiro, matemo-lo e tomemos a herança. No finalzinho ali dessa parábola, o que está escrito ali é que os fariseus entenderam que o Senhor Jesus está falando a respeito deles, mas não em sentido físico, em sentido espiritual. Porque aquela parábola é em sentido espiritual. Então, às vezes é preciso entender isso hoje. Por que está escrito que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas? Porque isso é verdade. É uma verdade física mesmo. Porque ele, fisicamente ou espiritualmente, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Porque ele já tem agora um templo onde ele habita. A casa espiritual onde Deus habita agora é em você e em mim. Essa é a verdade espiritual das palavras, que devemos entender. Então, não dá para a gente ficar pensando ou acreditando que tudo aquilo que o Senhor Jesus falou é em sentido físico. Porque não é. É preciso ter discernimento para entender isso aí. Porque se você não entender isso, você vai se complicar. Você vai ser induzido ao erro e induzir outras pessoas ao erro também. Então, é preciso que agora entenda isso aí. É preciso que esse entendimento seja comum a você e a mim que estamos em Cristo. Para não sermos enganados por ninguém com loquacidade frívola, com loquacidade física, tentando
nos fazer acreditar que as palavras do Senhor Jesus são em sentido físico. Não podemos entender dessa forma, pessoal. Então, é preciso que agora aprendamos isso, aprendamos essa lição prática. Existem muitos textos nas Escrituras que revelam claramente que o Senhor Jesus está falando em sentido físico e não espiritual. Quando ele disse, por exemplo, que as pessoas deveriam comer a carne dele e beber o sangue dele, aquelas pessoas que ouviram isso entenderam como que o Senhor Jesus estivesse falando em sentido físico. Ou seja, eles não poderiam comer a carne do Senhor Jesus, porque senão seriam canibais. Eles não poderiam beber o sangue do Senhor Jesus, senão seriam seres hematófagos, como os morcegos que bebem sangue. Então, tá vendo como é que quando a pessoa entende que aquilo que o Senhor Jesus está falando em sentido físico, ou aquilo que o Senhor Jesus está falando em sentido espiritual, eles entendem como físico, aí eles começam a errar. E por causa disso, muitos disseram que duro era aquele discurso e saíram e não andavam mais com ele. O resultado é esse aí, é um estrago. Então, não podemos nos desviar do Senhor Jesus em tempo algum. É preciso que esse entendimento seja concreto na sua vida. Então, é preciso agora entender isso. Porque muitos por aí, infelizmente, se perderam sobre essa questão. Entendem tudo como sendo algo físico e não entendem o que é espiritual. Não conseguem discernir o espiritual e separar o físico do espiritual daquilo que o Senhor Jesus falou. Ora, é preciso entender isso hoje, pessoal. Isso é bem claro. Não cometa esse erro espiritual, porque isso pode gerar umas más consequências em sua vida. Então, é preciso que agora as pessoas entendam isso. O que é físico, o que é espiritual, o que é físico. Jesus disse muitas palavras físicas, mas a maioria das palavras que ele falou são espírito, são vida. Isso tem que ser entendido dessa forma, para que tanto você como eu possamos estar de acordo com isso, e não ao contrário a isso. Nosso entendimento tem que entender isso hoje. É simples assim. E eu espero que isso aconteça mesmo, para que ninguém mais seja enganado sobre essa questão. Então, essa é a palavra de hoje para edificar o corpo de Cristo nessa verdade. E eu espero que isso aconteça. Então, essa é a mensagem de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.